Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs aqui. A paz do Senhor a todos. Mais uma vez aqui para agradecer ao Senhor por mais uma madrugada que vamos entrar, para louvar e bendizer o santo nome do Senhor, para ouvir mais dele, aprender mais do Senhor. Paz do Senhor, irmã Rosa, seja bem-vinda. Carlos Amaral, Edmaia, a paz do Senhor. Então, temos que agradecer. Moisés Oliveira, a paz do Senhor. Estamos aí numa sexta-feira, terminando mais uma semana. Semana essa que já vamos entrar, né? Quando a gente termina aqui, já estamos no sábado. Renata, a paz do Senhor, seja bem-vinda. De mais um final de semana. E a gente, irmãos, não podemos deixar de agradecer ao Senhor e agradecer, irmãos, com toda a nossa força e dizer muito obrigado. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, irmãos, é uma noite, eu vejo assim, sempre de duplo agradecimento ao Senhor. Por uma semana que termina, por mais um final de semana que começa. Estamos aí também já indo aí para o meio do mês de fevereiro, onde o Senhor nos guardou e nos livrou, enquanto muitos não tiveram esse privilégio. Então, temos que agradecer dupla, tripla, quantas vezes assim for necessário. Josué, Rodrigues, a paz do Senhor. Deus abençoe, Anne, Valdir, a paz de Deus. Então, irmãos, sempre temos que ser gratos, independente do que estamos vivendo, independente da luta. Eu sempre vou começar aqui. Débora, a paz do Senhor, seja bem-vinda. A gente não pode, irmãos, deixar que as coisas que estão acontecendo na nossa vida venham impedir da gente agradecer a um Deus que faz tanto por nós. Talvez não faça aquilo que você está pedindo agora, ou que você está necessitando nesse momento. Mas não é porque ele ainda não fez que você não tem que agradecer, que eu e você não temos que ser gratos. O Senhor tem guardado, irmãos, as nossas vidas. Casinha, Gislene, a paz do Senhor. Às vezes, irmãos, eu uso sempre esse exemplo da pandemia porque é uma coisa mais latente que marcou o mundo inteiro. Muitas pessoas não passaram para esse momento, para esse dia chamado hoje, como que a gente está vivendo aqui. Muitas vidas se perderam num momento tão 2011, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Um momento tão difícil, irmãos, que não foi só aqui na nossa nação, foi no mundo inteiro. Então, irmãos, temos que agradecer, porque se nós passamos por tudo aquilo, é porque o Senhor tem algo com as nossas vidas. Jane, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Antônia, a paz do Senhor. Ele tem um propósito na minha e na tua vida, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, meu amado, minha amada, agradeça duplamente, triplamente, quantas vezes for necessário ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos trazido. Agora, aquilo que você está necessitando, a bênção que você tanto espera, aquilo que você tem pedido de oração, não chegou ainda. Mas saiba que na hora, no momento certo, o Senhor chegará e lhe entregará. A paz do Senhor, Júnior, seja bem-vindo, viu? Nós vamos orar assim novamente pelo Arthur. Eu escrevi aqui, reescrevi, né? Porque ontem escrevi rápido o nome do seu filho e vamos orar novamente. Eu creio em nome de Jesus e no poder do Senhor que opera, tá bom, Júnior Vaqueiro? Em nome de Jesus, creia somente. Então, irmão, meu irmão e minha irmã, nós temos que entender isso, que Deus é Deus. E Ele é poderoso, Ele não vai chegar atrasado e nem adiantado, Ele vai chegar na hora certa. Então, talvez aquilo que você tanto espera, tanto pediu, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, creia somente. Tá bom, irmãs? Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. O Senhor tem muito, irmãos, já nos falar dentro dessa palavra. Você quer um milagre? Você quer vivenciar o poder de Deus em sua vida através de você? Irmãos, hoje nós vamos ouvir dentro da palavra o que o Senhor faz, o que precisamos para poder receber. E você tem que entender, irmãos, o poder de Deus não só opera na vida de pastores, de bispos, presbíteros e apóstolos, ou apóstolos da vida, ou dentro só de um templo religioso. O poder do Senhor opera na vida de todo aquele que crê. Andréia, a paz do Senhor. Vamos parar, irmãos, de nos colocar nas mãos dos outros
colocar aquilo que nós podemos fazer, porque o Senhor assim nos prometeu e nos garante. O que é dever nosso de fazer na mão do outro para fazer. Vamos entender que Deus, o poder de Deus também opera na tua e na minha vida. Irmã Malu, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A gente sim, irmãos, temos que estar em unidade, ouvir as pessoas. Se você quer congregar em algum lugar, você de um templo, vá visitar, vá participar. Mas sempre sabendo que o poder não está naquelas paredes. O poder do Senhor não está só naquelas pessoas, está em você. Então, quando você não puder estar nesses lugares, como foi na pandemia, que ficou todo mundo trancado dentro de casa, as pessoas tinham medo de sair para a rua, saber que o poder de Deus opera em você. Você poderia sim, pode sim, tá, irmãos? Profetizar, usar a palavra do Senhor e esse poder para fazer as coisas. Que o impossível que talvez você não consegue resolver, ou na vida de outro. Mas você tem que entender que isso está escrito, irmãos. Isso aqui não é eu que estou inventando. A palavra de Deus nos mostra. Paz do Senhor, irmão Malu. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Bom dia já. Paz do Senhor, viu? Então, irmãos, nós vamos aprender dentro dessa palavra de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Tá bom, Paloma? Paz do Senhor. Se assim você quiser e desejar, deixe aí um copo com água. Você precisa que alguém seja curado, seja liberto. Meu irmão, você não precisa bater de frente com a pessoa, porque a tua briga não é contra a carne e o sangue, é contra o mal que opera através dessa vida, que possa estar precisando de libertação. Olhe com o olhar espiritual, não olhe com o teu olho carnal, porque nós somos falhos, irmãos. Mas o Senhor é perfeito. E quando a gente tem o olhar espiritual apurado, irmãos, a gente vai orar, a gente vai buscar de Deus estratégias para que essas vidas sejam libertas, sejam curadas, sejam transformadas. Deus abençoe, irmão Malu. Todd Rose, a paz do Senhor também seja bem-vindo. Estou dizendo aqui, irmãos, que o poder não está na garrafinha de água, no copinho com água, lá no seu filtro, não. O poder é de Deus, que pode sim ser colocado na água, que pode sim ser colocado, você orando, consagrando a sua torneira, a sua caixa d'água, para que todo aquele que beber seja curado, liberto, transformado. Dependendo do cenário que você precisa, você ore, que assim o Senhor operará. Irmã Priscila, paz de Deus, seja bem-vindo. Então, eu estou dizendo aqui, se você tem alguém que está enfermo, você está precisando de força, você mesmo, você precisa de cura, de libertação, precisa de algo da paz do Senhor, ore, nós vamos orar. Quando você tomar essa, ore com fé, Pai, quando eu tomar essa água, Senhor, eu vou ter liberto, eu quero meus olhos espirituais abertos, eu quero clareza. Professor Gilvan, a paz de Deus, Deus abençoe, irmã Priscila. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, não duvide que Deus te dá poder sim, para operar milagres, para fazer não só na tua vida, como na vida do outro. Nilda, a paz do Senhor. Nós vamos orar, tá, irmão? Se você também quiser deixar currículo, foto, roupa, não tem nada de alguém que você precisa que seja liberto, que precisa ser alcançado pelo poder do Senhor. Estenda as suas mãos para a direção onde ele está, ou ela está, ou estão as pessoas. Se é com você, está com dor, alguma enfermidade, coloque a mão na enfermidade, irmão. Fique já desde agora intercedendo, clamando ao Senhor, pedindo e deixando no altar do Senhor, porque eu creio em milagres. Eu creio nos milagres que é gerado pela fé. Se você não tiver fé, é impossível, irmãos, o milagre do Senhor chegar na tua vida. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Está escrito na palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar agora. Depois nós vamos compartilhar a palavra de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. E eu estava aqui, irmãos, um pouquinho antes de entrar. E o Senhor me lembrou, lembra, nós falamos a palavra de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que é a armadura de Deus, para a gente se revestir. E você vai entender que eu vou trazer dentro da palavra do Senhor o que eu estou dizendo aqui. O poder do Senhor se aperfeiçoa dentro de você. O poder do Senhor opera dentro de você. Ah, irmã, mas será? Opera, se você tiver fé. Ah, irmã, mas às vezes minha fé é tão pequena. Não importa o tamanho da tua fé. Importa que você tenha ela. E você unindo a tua fé com o poder do Senhor, quando você clama, quando você ora, o milagre do Senhor acontece. Porque Ele só age, irmãos, na vida daquele que crê.
Se você não crê em milagres, se você acha que você não é digno, aí, irmãos, é difícil. Mas se você colocar diante do Senhor como você está, se você está fraco, se você não tem força para orar, você tem que se colocar na presença do Senhor no estado que você está. Porque a palavra de Deus lá, Paulo nos ensina que o poder do Senhor se aperfeiçoa muitas das vezes quando estamos fracos. É quando estamos fracos que o Senhor nos torna fortes. Se a gente entender isso, irmãos, se a gente colocar isso no nosso coração e não se afastar, Rosa Dantas, a paz do Senhor seja bem-vindo, não se afastar dessa palavra, tomar posse dela e viver ela, irmãos, não tem o que você precise que Deus não opere na tua vida. A paz interior, a paz do Senhor seja bem-vindo, viu? Luiz Júnior, a paz do Senhor. Então nós vamos ler aqui Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que é mais uma palavra da parte do Senhor, para nos privilegiar, né, irmãos, para um final de semana que terminou e para um fim de semana que está se iniciando. Deus é Deus, irmãos, para fazer muito mais do que você está pedindo, do que você está pensando. Amém? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, meu Deus. Glórias ao Senhor, porque não temos como agradecer, não há palavras nessa terra para agradecer o milagre da vida que o Senhor nos oferta todos os dias. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui. Eu sou grata, meus irmãos que estão aqui estão agradecendo ao Senhor por tudo. Até mesmo pelas lutas, porque dentro das lutas e das batalhas o Senhor nos forja pessoas fortes, nos estrutura para vencermos as batalhas. Eu sei, Pai, em nome de Jesus, porque eu vivo nessa terra também, apesar de não fazer parte dela, como muitos aqui, nós estamos nesse mundo, mas desse mundo nós não somos. Mas passamos por vivências, Senhor, que muitos de nós não temos força. Muitas das vezes a gente se sente só, muitas das vezes a gente se sente perdido. Mas quando a gente olha para a luz do Senhor, que brilha em nós nos fortalecemos. Nós olhamos para um Deus que tudo pode, um Deus que pode operar e fazer milagres na vida de cada um aqui. Muitos estão pedindo pelos seus filhos, pelos seus negócios, pelas suas empresas, pela sua saúde, pelos seus casamentos, pelas suas vidas espirituais. Muitos estão aqui pedindo algo ao Senhor. Mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que há poder no nome de Jesus Cristo. Que tudo que os teus filhos colocarem no altar do Senhor neste momento e até o fim dessa live, eles receberão de ti resposta. Porque maior é aquele que está aí no céu e que derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medir. É sempre para transbordar. Não só para nós que recebemos, mas para todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Desde já apresenta a vida do Arthur, apresenta a vida da Sônia e da família dela, a Sônia Santana, do Rodrigues, que apresentou a Leide ontem, do Rodrigo, da Fabiane, da Vanessa, de todos os irmãos aqui, da Alice Fernanda, em nome de Jesus, da Alice Emanuela, da Ayla, em nome de Jesus, que essas vidas, Senhor, sejam agraciadas por um encontro contigo. Vai de encontro, Senhor, nessas vidas que estão precisando do Senhor. Porque muitos não têm força, não estão entendendo o que estão vivendo. Mas o Senhor é um Deus que acampa os seus anjos ao redor para trazer clareza, para trazer vitória, para trazer cuidado e trazer bênção, em nome de Jesus. Que assim seja nessas vidas e na vida de todos aqueles que estão colocando aqui os seus pedidos de oração. Que aqueles que estão desempregados precisam de portas abertas, aqueles que estão precisando de suas causas serem revistas por juízes, advogados, sejam liberadas em nome de Jesus. Que a mão do Senhor que opera milagres dentro das UTIs, das cadeias, nas ruas, onde houver alguém enfermo, dentro dessa terra e fora dela, onde houver alguém vivo, precisando de ti, o Senhor ali se deixe ser encontrado. Que as bênçãos do Senhor que não acrescentam dores alcance essas vidas em nome de Jesus. Desde já eu louvo ao Senhor, aos teus anjos intercessores que já estão aqui mesmo antes de eu chegar, intercedendo por essa live, intercedendo, preparando o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos para ouvir a tua santa palavra. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que desde já eu louvo e agradeço porque creio, pela fé que assim já está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. És bem-vindo, Pai, no nosso meio. Seja sempre o centro da nossa vontade, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor.
Glória, glória, glória seja dada ao nosso Deus. Amém, meus irmãos, amém? Palavra do Senhor. Estevão, a paz do Senhor, seja bem-vindo. De Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no nosso homem interior. E assim habite Cristo no nosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. E conceder o amor de Cristo também, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja toda a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Amado, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Pai, porque mais clara do que essa não tem. Muitas das vezes, Senhor, nós dizemos que a tua palavra é complicada de se entender, mas basta a gente parar um pouco, ler pausadamente, estar calmos para ler tua palavra, há compreensão, porque o Senhor se revela através dela. Obrigado por essa palavra de Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que foi profetizada aqui e será compartilhada a partir de agora. Obrigado, Senhor, por nos deixar dentro da tua palavra, palavras de direcionamento, palavras onde vai calar muitas incertezas de muitos que têm dúvida de que o Senhor opera o teu poder através de nossas vidas. Obrigado por deixar com que Paulo deixasse escrito aquilo que o Senhor fez e operou na vida dele. Que assim seja na vida de cada um aqui, que entenda que o Senhor é Deus e que tudo que o Senhor faz passa pela fé, por a gente crer, mesmo aquilo que não estamos vendo, mas crendo que vai acontecer. Desde já louvo o Senhor e agradeço hoje e sempre. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Amém, irmãos, amém? Aqui Paulo mais uma vez, irmãos, nos dando uma lição grandiosa dentro da palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho muita felicidade de falar da palavra de Deus. Às vezes eu sempre, assim, é muito difícil, irmãos, a gente conseguir explicar a alegria da gente que o Senhor chama para falar dele e que quando a gente fala dele, o que a gente sente. Raposo, a paz do Senhor, é uma alegria, irmãos, como se, vamos aqui dar um exemplo para se entender, como se a gente tivesse ganhado todo o dinheiro do mundo, mesmo não tendo ganhado. Às vezes passando por lutas, às vezes passando por dificuldades. Quantas das vezes, às vezes, atrás de um sorriso tem lutas e adversidades. Às vezes, quantas vezes eu entrei aqui com dores, cheguei a falar e teve vezes que eu não falei. Muitas das vezes sentindo as coisas que o Senhor me mostrou durante o dia, com o coração apertado, chegando aqui. E às vezes não podendo falar, porque nem tudo que o Senhor revela você pode estar falando. Mas sempre com um sorriso, agradecendo ao Senhor por estar vivo, por estar minha família bem, com saúde. Passamos por alguns momentos difíceis, sim, mas sempre agradecendo ao Senhor. Então, meu irmão, Paulo aqui nos ensina grandemente que o poder do Senhor opera em nós. Aqui ele deixa bem claro, irmãos, que não há para ter dúvida que o poder de Deus opera na tua vida, opera na minha vida, opera através de nós. Mas tudo isso, irmãos, nós precisamos entender que temos que se encher de fé, sempre se encher de esperança, sempre olhar para o Senhor como o nosso socorro bem presente em qualquer momento das nossas vidas.
Deus, irmãos, Ele sempre está do nosso lado. Michel, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Às vezes, a gente está passando por tanta dificuldade, ou luta, ou qualquer adversidade, ou dores, enfermidade, não importa o cenário, mas às vezes a gente se sente sozinho, mas nunca a gente está só. Porque o Senhor sempre está com o olhar atento a toda criatura, irmãos, em qualquer lugar, tanto no céu como na terra. Blá, blá, a paz do Senhor também, seja bem-vindo, bom dia. Entendeu, irmãos? A gente não pode deixar, irmãos, com que as lutas e as dificuldades nos separem. Irmão Fabiane, paz do Senhor, Raposa, paz do Senhor. Não deixe com que nada te afaste do Senhor. Não deixe que nada faça com que você se desligue do Senhor. Porque a gente vivendo, irmãos, já perto, tentando chegar cada vez mais perto do Senhor, não é fácil. Imagine sem Ele. O poder de Deus opera em você, opera em mim. O poder do Senhor opera tão grande que aquilo que você pede, às vezes nem aquilo que você pensa, o Senhor pode fazer por você, porque o poder dele opera dentro de você. Quando eu li essa frase aqui, irmãos, eu vou ler de novo, o versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E eu falei, Senhor, como é que eu vou explicar para essas pessoas que o poder do Senhor opera em nós, que aquilo que a gente pede, muitas coisas que às vezes a gente nem pensa, mas o Senhor é poderoso para fazer através desse poder que opera em nós. E simplesmente Ele falou, só vai operar se tiver fé. Se crer que eu posso fazer. Se não crer e não tiver fé, não ocorre. Você pode orar, pode clamar, pode jejuar, fazer campanha, pode fazer o que for, irmãos. Pegar o que você não tem e dar. Não vai acontecer. Por quê? Porque a sua fé não está em Deus. Você não entende que o poder do Senhor opera na tua vida através da fé. Porque quando você faz todos esses rituais que tem muito por aí, onde você faz um monte de coisa, que às vezes você entrega aquilo, mas você está entregando aquilo que você quer nas mãos do outro. Porque você está esperando do outro. Ah, eu entreguei minha oferta, eu entreguei isso, eu entreguei meu tudo. Eu fiz a campanha do martelo, do arroz, do pão, do feijão, não sei o quê. E agora eu vou ficar em casa esperando o meu milagre. Não é assim, irmãos. Foi como eu comecei a falar aqui. Você não pode, irmãos, idolatrar a água que você ora. Você tem que entender que o Senhor é um ato profético. É um jeito de você ter fé. Por quê? Porque muitos irmãos, para ter fé, precisa pegar em algo, precisa ter algo concreto. Por isso que às vezes, na palavra de Deus, e às vezes em muitos lugares, se fazem atos proféticos. Irmãos, não de qualquer maneira como está sendo feito aí. Mas uma coisa orada, jejuada, confirmada da parte do Senhor. Ele opera, para quê? Para que você entenda, mas não é para você colocar a tua fé, eu só vou receber se eu tomar daquela água do poço de tal lugar, eu só vou ser batizado se for lá no Rio Jordão. Não é assim, irmão. Não é os lugares, não é as coisas, é a fé que há dentro de você que vai operar esse milagre. Então creia que o poder de Deus opera dentro de você. Você tem poder de sentir uma dor, colocar sua mão, consagrá-la ao Senhor e falar, Pai, o poder do Senhor que opera através da minha vida, mesmo minha fé sendo pequena, eu uno minha fé pequena com o poder grandioso do Senhor, eu profetizo que eu já estou curado. Eu profetizo que meu filho está liberto. Eu profetizo que meu filho, minha filha, minha neta, meus netos estão curados e libertos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, e se apegue na fé. Geralmente, irmãos, no outro dia o inimigo vai dar um jeito de te mostrar que nada mudou. Vai mostrar no outro dia mais alguma coisinha para você duvidar que não tem jeito. Mas aquele que vive pela fé pode o inimigo mostrar o que for. Mas vai continuar crendo. Pai, eu já orei. Está no altar do Senhor. Eu não vou repetir oração, porque quem repete oração é fariseu. Eu não sou fariseu. Eu já orei e coloquei no altar do Senhor. Então eu creio que vai acontecer.
na hora e no tempo oportuno e preparado pelo Senhor. Mas eu não aceito o inimigo estar mostrando ao contrário. Então, em nome de Jesus, Pai, me dê poder agora, em nome do Senhor, para que eu coloque esse inimigo para correr. Eu profetizo, sai da minha vida, sai do meu filho, sai da minha casa, sai do meu negócio, sai do meu casamento, sai da minha esposa, sai. Irmãos, é assim. Porque o Espírito Santo vai agindo dentro de você, vai trazendo palavra, você vai sentindo uma força. Quando você sente essa força, irmão, que você sabe que não é tua, você abre tua boca e profetiza. É através de você abrir tua boca, com fé, crendo que aquilo que você está dizendo está ali respaldada pela palavra do Senhor e com o poder do Senhor que opera através de você, aquilo vai acontecer. Eu sei que é difícil, irmãos, o que eu estou dizendo aqui. E precisa muitas das vezes a gente passar por processos, irmãos, que muitos não querem passar. Por isso que ontem e hoje eu estava orando o Senhor lembrando disso. Irmãos, é nas dores, às vezes nas nossas lutas, muitas das vezes que nós somos forjados, nós somos fortalecidos. Para quê? Para quando outra luta vier, a gente estar preparado, fortalecido, vamos dizer assim, já com o corpo já foi tão açoitado que já está ali forte e acostumado a levar açoite, mas não para perecer, mas para entender que o Senhor é Deus e desse jeito e dessa forma você não vai ficar. O poder do Senhor opera através de você. Aquele que pode fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. Efésios capítulo 3, versículo 20, ele entrega um poder, o poder dele que vai operar através de você. E tudo isso vem da fé, vem de você crer, vem de você acreditar. Irmãos, a palavra do Senhor em Mateus, se não me engano, é 22, 21 ou 21, 22, diz assim, que se você, tudo que você pedir oração crendo, sem duvidar, lhe será entregue para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se você duvida, não tem como. Nívia, a paz do Senhor. Você tem que pedir para o Senhor que tire isso de dentro de você. Irmãos, dúvidas e às vezes incertezas vêm na vida de qualquer um, até do melhor apóstolo aí que se diz santo. Todo ser humano, irmão, chega uma época da vida, dependendo da luta, que fica aquela será, será, será. Mas dentro desse será, meu amado, quando você abrir a tua boca, Isabela, Jeane, a paz do Senhor, para falar, Maria Lidailde, a paz de Deus, para clamar ao Senhor, irmãos, deixe lá no altar do Senhor, comece a agradecer e glorificar, porque Deus é Deus. Vou ler lá, irmãos, se eu tá... É aqui mesmo, tá? Efésios capítulo 6, que nós lemos para se revestir. Irmão, não sei orar. Irmãos, sempre tem essa oração de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que é revestir-se da armadura de Deus. Mas eu vou ler só o versículo 10 e 11, tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Jeane, me ajude em oração com meu filho Igor. Deixa eu anotar aqui, tá, irmãos, antes de eu ler aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, tá bom? Jeane, filha, Igor. Vou orar, tá, irmã Jeane? Em nome de Jesus, creia, em nome do Senhor, que o Senhor é Deus, para acampar os anjos dele em redor do teu filho e fazer com que, em nome de Jesus, a mão do Senhor, que opera milagres, faça um milagre na vida dele, na vida da sua família, tá, irmã Jeane? Já vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Efésios, capítulo 6, do versículos 10 e 11, diz assim, 6, 10 e 11. Quanto a mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficarem firmes contra todas as ciladas do diabo, do mal, como em algumas traduções, do inimigo, como em algumas traduções. O próprio Paulo também falando aqui em Efésios, nós temos que se revestir da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, irmãos? É você buscar do Senhor cobertura. É você entender que você tem que ser fortalecido no Senhor.
O fortalecimento para você estar forte, para vencer batalhas, para vencer a situação que você está vivendo, só pode vir dele. E clamando ao Senhor. Como você faz isso? Orando, irmãos, pedindo. Paloma, paz do Senhor. Você tem que pedir, você tem que orar, você tem que buscar. Se preciso for, você precisar jejuar, jejue. Precisar fazer um propósito, faça. Mas firmado na palavra do Senhor, pedindo a Ele sempre. Que Ele revista você da armadura. Não sabe? Pai, em nome de Jesus, a armadura de Efésios 6, eu não sei o que está escrito, eu não lembro o que está tudo escrito ali, mas eu creio que essa armadura é poderosa para me guardar nos dias maus e me manter de pé e não deixar com que nenhum dardo inflamado, nenhuma cilada do inimigo me toque a mim, toque a minha família, meu filho, meu esposo, meu casamento, meus negócios, meu emprego, minha saúde. É assim, irmãos, que nós oramos. É assim que colocamos diante do Senhor. É firmado na palavra. Mais uma vez aqui, Paulo afirmando novamente que o poder do Senhor opera na tua vida, opera na minha vida. A partir do momento que você crê e busca do Senhor esse fortalecimento, busca do Senhor esse poder. Sem você buscar, irmãos, não vai aparecer do nada. É muito bom, irmãos, quando a gente olha e admira algumas pessoas que têm esse poder, que têm um chamado poderoso para curar, para libertar, para pregar, para falar, mas você não sabe quanto que foi buscado, quanto que foi chorado, o que foi passado para que aquela pessoa está cheia de poder, como muitos gostam de dizer. Mas o poder não é nosso, é do Senhor. Tem gente se apoderando do poder de Deus para aprisionar as ovelhas do Senhor. Irmãos, não se deixe chamar ovelha de qualquer homem humano, não, porque você é a ovelha do Senhor, você não é a ovelha de ninguém aqui na terra, de homem nenhum. O teu bom pastor é Jesus. O teu Pai zeloso que te abençoa é Deus e só tem um. Não, amada, não faço live dia de sábado e domingo, só de segunda a sexta a partir das 11h55, tá? De segunda a sexta a partir das 11h55, sábado e domingo não, tá bom? Seja bem-vindo. Então, em nome de Jesus, irmãos, creia que Paulo, de todas as formas, quem puder, irmãos, tá em final de semana, se eu sei que os afazeres são muitos, mas quando você tiver um tempinho, leia o capítulo 3 inteiro, leia o capítulo 6 de Efésios, tá ali juntinho, passa mais umas páginas para frente, chega no capítulo 6, para você entender do que o Senhor quer falar contigo nessa noite. Não pare de ficar paralisado, esperando a força do outro. Saiba que Deus tem e te dá força para você também, mas você precisa crer. Ai, mãe, então eu não preciso de ninguém. Não é isso, irmãos. É que a gente, em unidade, todos aqui, temos o poder do Senhor dentro de nós. Se assim a gente crê. Mas não quer dizer que a gente não possa, irmãos, orarmos uns pelos outros. Mas não dá para ninguém carregar a cruz de ninguém. Nós temos que entender que o poder que opera na vida de outro, também opera em você. E nós, quando nos reunimos, é para quê? Para que o poder do Senhor seja mais forte. Porque nós estamos ali unindo uma fé com a outra, uma fé com a outra, uma fé com a outra, onde do alto nós somos revestidos de poder. Tá bom, irmãos? O Senhor quer falar muito a corações que estavam ali, aflitos, às vezes já pediram ajuda aqui, pediram ajuda ali, mas nunca encontra. Sempre, Valéria, paz do Senhor, sempre há cobrado alguma coisa. Hoje se cobra para orar, se cobra para fazer campanha. De graça dá e de graça receber, de dar e de graça o que de graça receber. Assim está escrito na palavra do Senhor, mas ninguém, irmãos, quer fazer isso. Estou fazendo totalmente o contrário. Por que tem gente caindo nesse tipo de evangelho? Porque não examina as escrituras, não lê. Ah, irmã, quer dizer... Não é, irmã, não estou aqui dizendo que você não oferte, que você não dizime, que você não ajude. Mas não pode ser desse jeito como está sendo vendido para as pessoas. Que é uma oração, é uma campanha, você precisa pagar, você precisa dar o que você não tem. Deus te dá de graça tudo, se assim você crê. É lógico, irmãos, que tem lugar, precisa pagar a luz, precisa pagar aluguel, precisa pagar água. Tem pastores, presbíteros ou obreiros, as pessoas que trabalham precisam receber. Mas você não pode, irmãos, começar a achar que tudo que Deus
tem para você, você precisa pagar, não é isso, é de graça dar, é de graça receber. E quando o Espírito Santo do Senhor toca em você, no teu coração, olha, faça uma oferta aqui, oferte na vida de fulano, vai lá, ajude aquela pessoa, leva uma cesta básica na casa da outra. O que o Espírito Santo falar com você, que é Deus falando contigo, faça. Mas não faça achando que por conta disso é para você receber aquilo que você precisa, porque não é assim. Tá entendendo, irmãos? Tem de gente, irmãos, se afundando em dívida, se afundando em coisa, acreditando. Mas se eu fizer essa campanha dos R$ 1.000, eu não tenho, vou pegar o dinheiro do meu aluguel, vou pegar o dinheiro não sei do que. Eu sei que Deus... Irmão, não é assim. O poder de Deus opera na tua vida, na minha vida, se assim a gente buscar. Não caia nisso, irmãos, não caia. O que eu venho falando sempre aqui é de graça que nós recebemos, e é de graça que temos que dar. Quem não precisa. Mas aí é o Espírito Santo de Deus, irmão, não precisa ninguém vir pedir, não. Quem precisa, que trabalha na obra e precisa, vai para o pó, vai orar, vai ajoelhar e falar, Pai, olha, está faltando isso, eu preciso disso, para quê? Para Deus. E sabe o que Deus faz? Ele vai incomodar um filho dele que é fiel, sem nem mesmo a pessoa ter pedido. Olha, vai dar em sonho, vai dar um incômodo, vai falar, olha, vá lá e ajude aquela minha filha. Sem ser esse evangelho, irmãos, que é pregado, é que tudo que fala, qualquer palavrinha que fala é para te conduzir a tirar o que você não tem para dar. É de graça que Deus dá para todos nós, não é só para apóstolo, profeta, não, é para todos. O poder de Deus opera através de você, através de mim, através de nós. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Busque aprender da palavra. É o que nós estamos fazendo aqui toda madrugada. Para que em nome de Jesus, a mão do Senhor que opera milagres, operou no passado, eu sempre repito aqui, opera nos dias de hoje e eu continuará operando até o dia da vinda dele. Quando a gente pensa, irmãos, que o barco vai afundar, o Senhor é Deus que faz o mar se acalmar, faz a tempestade parar. Tá ali passando por um momento onde você está sentindo que o calor está incessante, o fogo está queimando. O Senhor é Deus para lhe dar uma sombra, trazer ali um refrigério, fazer algo por você. E Cassiana, a paz do Senhor seja bem-vindo. Bom dia. Então, irmãos, é isso. Deus é Deus nos momentos mais difíceis das nossas vidas. É que o poder sobrenatural do Senhor opera, em nome de Jesus. É através disso, irmãos, que muitas das vezes o Senhor deixa que muitos passem pelo vale. Para quê? Para que deixe Deus operar. Porque muitas das vezes, como nós falamos semana passada, quando há uma força dentro de você, você tenta dar o seu jeitinho. Aí você não age pela fé, você age pela razão. E viver de fé não é você dar o seu jeitinho. É você orar ao Senhor e deixar Ele operar na tua vida. Então, às vezes, muitas das vezes, Ele vai te deixar sem força. Muitas das vezes, Ele vai fazer com que você fique ali, às vezes achando que não vai, o seu barco vai virar. Mas não, Ele fica ali esperando você deixar Ele operar. Irmão, nós só deixamos Deus operar quando a gente não tem força nenhuma. Então, creia que agindo Deus, ninguém pode impedir. Se você clamar o socorro do Senhor, Ele virá ao teu encontro. Às vezes, irmãos, não é da maneira que você quer, porque Deus, Ele conhece o futuro. Ele não vai lhe entregar nada que vai te causar peso ou vai trazer tropeço para você lá na frente. Ele vai lhe entregar algo que vai fazer com que você cresça, cresça, cresça e sempre, sempre esteja com Ele, pedindo a Deus, sempre que Ele esteja na tua frente, atrás, esquerda, direita, em todo lugar que você for, Deus vai contigo. Agora, se Deus pegar e te der algo que Ele sabe, irmãos, que vai te causar tropeço lá na frente, como é que seria? Quando o tropeço chegasse lá na frente, você ia pegar e ia culpar a Deus. Mas não, Ele é perfeito, irmãos. É porque Ele é só Deus, irmãos, que conhece o futuro.
E Ele sempre vai fazer o melhor para você, para a tua casa e para a tua família. Creia somente. Nós vamos orar agora. Vamos colocar no altar do Senhor. Meu amado, minha amada, meus irmãos, não deixem a incredulidade, a dúvida, a falta de fé, muitas das vezes, as inseguranças da vida façam com que você se afaste do Senhor e não deixe que o poder do Senhor, que Ele derrama sobre você, opere na tua vida. O Senhor é um Deus de milagres. Ele continua fazendo milagres. Ele continuará fazendo até o dia da vinda dele. Se você crê, Andréia, Silva, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas, os nossos familiares, os nossos negócios, os nossos empregos, a nossa saúde, tudo no altar do Senhor. Para que do alto Ele derrame poder, para que do alto Ele faça milagres na minha e na tua vida. E sempre quando o Senhor faz, irmãos, Ele não faz pouquinho não, Ele faz sempre para transbordar. O transbordar do Senhor, para que seja transbordante o milagre para você e para todo aquele que o Senhor colocar no teu caminho. Deus é Deus e Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deu para entender, irmãos? Fique com essa palavra, guarde ela no teu coração, porque Deus é Deus. Irmãos, tem uma palavra aqui, acho que é Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Deixa eu ver aqui, irmãos. 11. Não, deixa eu ver. Capítulo 4. Deixa eu ver se é 11. 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 diz assim: Paulo também dizendo: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas as situações. Paulo aqui está falando com os filipenses, agradecendo a eles, dando graça pela vida deles, porque no momento difícil que ele passou, por momentos difíceis que muitos passavam, esse povo era um povo acolhedor, um povo que ajudava, um povo que estava ali para tudo. Então, meu amado e minha amada, aqui Paulo fala uma coisa, irmãos, que para muitos de nós é difícil, e eu confesso a vocês que tem vezes que até para mim, é você se alegrar, sempre estar contente em qualquer situação. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso e açoitado, Paulo foi perseguido, mas ele fala aqui, irmãos, que ele aprendeu a estar feliz e alegre em todas as situações. Sabe o que é isso, irmãos? Fé. É fé e crendo naquele Deus que fez dele, que era um perseguidor do povo de Cristo, a um pregador que trazia as almas para perto de Cristo. Então, irmãos, meu irmão, minha irmã, meus irmãos aqui, Paulo, se fosse para olhar pelos olhares humanos, que era Saulo antes, era um perseguidor do povo que acreditava em Cristo. Se não fosse Deus que tinha um propósito na vida dele e ele aceitar a Cristo e aquele propósito, talvez ele teria sido até o fim da vida dele perseguidor de um povo que mal ele conhecia, só porque pensava diferente daqueles que eram patrões, que eram os líderes dele. Mas não, quando o Senhor permite e faz um encontro com ele e faz um chamado a ele, ele toma posse daquele chamado. E a partir de ali ele faz ao contrário. Ele começa a atrair as vidas para perto de Cristo, para fazer parte da família de Deus. E aqui ele está dizendo, irmãos, não era um homem que era rico, não era um homem que tinha vitória em tudo, era um homem que muitas das vezes estava dentro de cadeias. Mas deixa um ensinamento tão lindo, que não importa a circunstância, não importa a situação, temos que nos alegrar em Cristo Jesus. Porque foi na cruz do Calvário que Ele conquistou a minha e a tua vitória. Tá bom, irmãos? Eu sei que é um ensinamento aqui, não sei por que o Senhor está dizendo isso, mas se alegre mesmo nos momentos difíceis. Tente pedir ao Senhor. Irmãos, eu confesso mais uma vez aqui,
que às vezes para mim é difícil, mas dentro daquilo que o Senhor teve aberto, a paz de Deus, veio fazendo comigo durante esses, vamos dizer aí, 15 anos, 9 só de um propósito, de algo que Ele falou que Ele ia fazer na minha vida. Irmãos, eu estou aprendendo, mesmo em meio às dificuldades, estar feliz, porque nós temos um Deus que logo em breve vai colocar o nosso inimigo debaixo dos nossos pés, que vai trazer dupla honra no lugar de toda vergonha. Um Deus que abre porta onde não tem. Um Deus que dá água ao sedento no meio do deserto. E isso nos alegra. Por isso que eu comecei aqui dizendo que às vezes eu chego aqui, mas eu não sei nem explicar da alegria que eu tenho de falar do amor de Deus, de falar dele. Por quê? Porque eu não tenho, irmãos, como explicar. Eu digo que isso aqui é como se eu ganhasse todo o dinheiro do mundo sem ter ganhado. Porque é muito bom, irmãos, falar aquilo que está escrito. Eu não estou aqui inventando nada. Eu não estou aqui induzindo vocês a nada. É só ensinando. Brittany, a paz do Senhor. Aquilo que Cristo quer, que Deus, o nosso Pai, quer. Que você e eu sabamos para poder estar guardado. Irmã Daniela, a paz do Senhor. Porque, irmãos, dias maus vamos ter. Mas se estivermos firmados no Senhor, revestidos com a armadura de Efésios 6, do versículo 10 ao 20, 21. Ou então, lê lá Efésios capítulo 3, que nós lemos agora, do versículo 14 ao 21, para entender que o poder do Senhor opera na tua vida também. Então nós vamos agora usar essa fé em unidade, porque aqui tem várias famílias, várias pessoas representando as suas famílias, quer seja aqui na live, quer seja lá no vídeo que vai para o YouTube, das irmãs do grupo. Vamos colocar nossa fé em ação, vamos colocar aquilo que Deus está dizendo, clamar a Ele esse poder, para que venha sobre nós, para que nós possamos ajudar aqueles que nós amamos e também, ou então, fazer com que o cenário que nós estamos vivendo seja transformado pelo poder do Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, vamos buscar de Deus esse poder. Queria aqui deixar um aviso antes da gente orar, irmãos. Semana que vem nós vamos fazer um propósito de 3 dias, tá, irmãos? Propósito